Tá no ar mais uma edição do Conexão Franquia. Muito bom dia para você que está ouvindo a Estúdio 94 agora. Toda segunda-feira de manhã a gente tem nesse momento um bate-papo muito especial, sempre com um convidado muito especial, falando um pouco da sua trajetória profissional e sempre com alguma coisa que pode sim valer muito para você. E eu acredito que o bate-papo de hoje vai ser mais um daqueles memoráveis que vai entrar para a galeria dos episódios inesquecíveis desse programa, porque eu vou falar com um cara de 29 anos, novo, casado, 3 filhos. Eduardo Souto teve um início absurdamente incrível com a sua corretora franqueada no ramo de seguro de vida em uma das maiores seguradoras do mundo, que é a Prudential. E eu queria primeiro de tudo dizer que faz tempo que essa conversa está para acontecer. Muita gente já tinha pedido para eu trazer o Eduardo Souto para conversar. Não aconteceu por algumas questões de agenda, mas aqui estamos, eu de frente com o Eduardo Souto, e eu espero que seja muito produtivo para ele, tanto quanto será para a gente. Edu, seja bem-vindo ao Conexão Franquia. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui. Eu falo que é uma honra e um privilégio, né, estar conversando com pessoas do seu nível e estar neste programa aqui que é um ícone para gente. Ó, como eu comentei já na abertura, né? 29 anos, você é um cara novo e você está completando agora 2 anos nesse negócio, certo? Certo, Então, 2 anos. pô, você encontrou aqui com 27. Conta, como é que o seu caminho esbarrou com o seguro de vida? Como é que foi esse encontro? Boa, boa. Eu falo que tudo na minha vida é um pouco precoce, né? Casei cedo, tive filho cedo, as coisas aconteceram um pouquinho rápido, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E Sabe? graças a Deus estamos firme e forte. Como que eu vim para esse mundo, né, de seguro e me apaixonei aqui. Eu agradeço muito a Deus, né, e ao Thiago Tolentino, meu B, que junto com Life Planner foi vender o seguro para minha família. E aí eu comecei a me aprofundar mais. Nós que somos empresários, né, a gente quer entender como que funciona. Uhum. E aí ele foi explicando, e aí ele viu que eu tive muito interesse, ele me convidou para explicar como que funciona, né? E aí eu escutei, topei o desafio, minha esposa me incentivou muito, e aqui estamos tomando uma das melhores decisões da minha vida. Você acabou então sendo abordado para se tornar cliente e aí achou o negócio interessante e quis conhecer mais e aí acabou conhecendo o modelo de negócio da Prudential, se apaixonou e lá se vão 2 anos, é isso. Exatamente. Eu falo que esse negócio é bom demais, né? A gente ganhar dinheiro e ainda ajudar as pessoas a se proteger. Fazer o bem ganhando muito bem, Boa, vou até né? anotar essa daqui. Ah, eu vou até mandar um abraço. Você citou o Thiago Tolentino. Deixa eu mandar um abração pro seu parceiro MFB, o Thiago Tolentino. Mandar ele que é um dos caras que eu quase sempre encontro na hora do almoço ali no Parque da Cidade em São Paulo. Mandar um abraço também pro seu parceiro MFA, Rafa Bueno, que já tem também aí uma Exatamente. longa trajetória. E, claro, vou estender o meu abraço aqui a todos do PA Invictus. Sintam-se abraçados por tabela aí pelo Eduardo. E Edu, diz uma coisa: o que você fazia antes é muito diferente do que você faz hoje? Olha, eu sempre trabalhei ali na região do Brás. Uhum. Então eu tinha comércio lá, ainda tem meus pais que tocam, e eu falo que o Brás é a minha escola. Então eu falo que acho que a minha carteira da Prudential é que deve ter mais etnia. Então eu atendo desde judeu, libanês, chinês, coreano, tem de tudo na minha carteira. Então eu falo que eu sempre empreendi desde pequeno, né? Uhum. Então eu lembro um dia que deu um estalo na minha cabeça, eu era bem jovem, eu rodei todas as lojas do Brás para estar vendendo a mercadoria dos fabricantes.
fiquei 2 semanas, eu falei com todos os lojistas do Brás e Bom Retiro. Uau. Então eu falo que eu sempre tive muita vontade, né, de empreender, de vender. E eu falo que quando a vontade encontra o preparo, aí surge a oportunidade o pessoal fala que é a sorte. Exatamente. E diz uma coisa, você acabou conquistando, batendo um recorde logo nos seus 6 primeiros meses de atividade, que é como se fosse uma campanha, né, que internamente é chamada de hooks, né, e aí tem as faixas e tal que você pode atingir de premiação e de conquista, e você foi um cara que teve um desempenho bastante acima da média naquele início. E aí eu queria que você voltasse agora, 2 anos atrás, naquele momento que você estava começando a sua atividade, e falasse um pouco, Edu, desse período. Se você já foi o cara estratégico de entrar no negócio já com essa fome, enfim, já falando, eu vou fazer isso, ou se simplesmente tudo foi acontecendo da melhor forma e com muito trabalho, mas como é que foi esse recorde que você conquistou nos 6 primeiros meses? Eu falo que a parceria com B e com A é primordial, porque Uhum. na verdade a gente, nos 6 primeiros meses, a gente não pensa. A gente pega o telefone, faz a reunião, aborda o cliente. Então, graças a Deus, eu tive um excelente MFA, né? Falo que ele me ensinou muita coisa, sou grato a ele sempre, o Rafa. Ao Thiago Tolentino, que esteve comigo aí no dia a dia, ensinando, e até hoje saio de uma reunião. Eu acho que é importantíssimo essa parceria. Uhum. Os primeiros 6 meses, como eu falei, é os 6 meses que a gente tem que trabalhar. Já tem um modelo estabelecido, então eu falei, eu não vou criar a roda. Se é para fazer X ligações, vamos fazer X ligações. Se é para fazer tantas reuniões, e aí as coisas foram acontecendo numa velocidade muito alta. O pessoal me recebeu muito bem. O nosso produto, por mais que é um produto que precisa de uma conscientização, mas quando você tem uma prudential, o tamanho que é por trás de você, então isso facilita muito. E aí eu fui vendendo, 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 quebrando alguns recordes, né, invictos que faziam anos que não eram quebrados. E eu falo que a gente tem que ter um pouco de competitividade no nosso negócio. Eu falo que é a competição com Hum. cooperação. Uhum. Boa. E aí eu estava indo muito bem, e aí o recorde da Invictus, né? Eu não sei se você sabe quem que criou o recorde do Hooks, o recorde dos primeiros 6 meses foi o Léo Canevasi. Canevase. Então, o Canevasi, ele tinha vendido, se eu não me engano, 187 apólices em 6 meses. Então, ele tinha atendido aí 187 pessoas, conseguido converter. E aí ele fez um desafio, porque o pessoal do Nordeste veio muito forte e tomou esse recorde dele. Só E para ele, contextualizar, se um profissional em 6 meses fizer algo entre 80 e 90 negócios, já é ok, super ok. Só para contextualizar para quem de repente, para né, para dar uma noção para quem está ouvindo. Então o Canevasi ele tinha feito 187. muito fora da curva, Uau. exatamente. Acho que era esse número muito próximo. Uhum. E aí teve um outro que fez 200 e pouco. E aí o recorde saiu da. Eu tô até com o troféu dele aqui olhando para ele. E olha como é engraçado. No começo, eu não sabia de nada. Aí Uhum. teve um MFB que fez uma aposta comigo. Ele falou: se você vender 90 seguros em 6 meses, eu pago um almoço para você. Se Ó. não, você paga para mim. Eu falei, ah, beleza. Eu apertei a mão dele, eu falei, meu Deus, eu tenho que vender 90 seguros em 6 meses. Essa era a meta. Ok. E aí as coisas foi desenrolando, desenrolando, o pessoal recomendando, meu, foi maravilhoso, assim, graças a Deus, até hoje tem sido muito bem recomendado. E aí em janeiro, meu Hooks fechava em fevereiro. Eu estava preocupado com
com a convenção nacional, com a convenção internacional. E o pessoal falou assim, ó, se você fizer mais acho que 45 seguros em fevereiro, você bate o recorde aqui dos 6 primeiros que o cara que mais vendeu seguro. E aí eu falei assim, ah, nossa, eu pensei que eu ia dar uma diminuída agora, o pessoal falou, não, vamos acelerar. E graças a Deus aí consegui, né, trazer esse recorde. O que me motivou muito é que tem coisas que é uma vez só na vida. Então, se é uma vez só na vida, que dê o melhor. Eu não me importo se às vezes eu não tivesse conseguido. O Uhum. que eu me importo é se eu dei o meu melhor ou não. Então, graças a Deus, o meu melhor foi suficiente para conseguir esse recorde do Hooks, que foi 224 apólices e meia. E eu falo que esse é um recorde não só meu, mas da Invictus, é um recorde onde o Moreira me ajudou, o Bueno me ajudou, o Thiago me ajudou, cada pessoa dava dica de como abordar, de como atender, então eu me senti muito família ali na Invictus. Uhum. Então eu fiz questão de trabalhar não só por mim, mas por eles ali para trazer esse recorde para nós. A gente está falando de quase 40 negócios, quase 40 apólices por mês no início de uma atividade, que é algo realmente muito fora da curva. Edu, parabéns mais uma vez pelo feito. Obrigado. É, não sei se você consegue, acho que a sua memória é muito melhor do que a minha, até pela idade. Você teve alguma ação que você fez específica em algum nicho específico ou não? Foi aquele começo de você abordar todas as pessoas que você conhece e aí acabou a magia acontecendo das pessoas gostarem do seu trabalho, gostarem do negócio em si, né, da proteção, do seguro da Prudential e recomendarem mais pessoas? Ou você de repente foi em nichos específicos para conseguir esse volume todo? Não, não, não. Foi o primeiro que você falou ali, foi a questão de atender todo mundo que eu conheço, e aí Uhum. já fui abrindo também recomendações de amigos, parentes, e na minha cabeça eu falo, quanto mais pessoas eu falo, mais pessoas eu ajudo. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu ganho. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais pessoas eu consigo ajudar. E eu sempre pensei dessa maneira, então eu nunca tive preguiça de ah, tem que ligar, não tem que. Então eu recebo uma recomendação, dá 5 minutos eu já estou marcando para estar falando com essa pessoa. E eu lembro que no meu começo eu trabalhei muito, Marcelo, bastante assim. Então eu falo que Deus ajudou muito, mas eu falo que a gente tem que pagar o preço para a gente conseguir algumas coisas. E que nem eu falei assim, só foi possível porque minha esposa segurou as pontas, né, em casa, e agora a gente consegue trabalhar com uma certa tranquilidade, porque antes era 100% presencial. Uhum. Hoje a gente consegue fazer bastante coisa online, por quê? Porque a gente teve esse aprendizado. Então eu falo que eu tive a oportunidade de conversar nesses 6 meses com umas 350 pessoas. 224 pessoas acabaram aderiram ao seguro, então eu falo que assim, olha o privilégio que é o nosso trabalho, de conhecer 300 histórias de vida de pessoas que vai te ensinar algo, contribuir com algo. Então eu sempre gostei muito de saber, que nem antes da gente iniciar aqui, eu estava falando, me conta um pouquinho de você, quanto tempo você é master, quanto tempo tal o programa no ar. Então eu me interesso de verdade pelas pessoas e eu acho que isso é um ponto bem legal das pessoas sentir verdade nisso. Eu ia entrar nesse assunto, mas antes eu fiquei reflexivo com uma coisa aqui. Você comentou também comigo, antes de começar, que você tem 3 filhos. Exato. E com 29 anos, o que realmente é algo precoce. Primeiro que já não é tão comum hoje em dia as pessoas terem 3 filhos, mas vamos lá. Quais são as idades, Edu? A Isabela está com 13 anos, a Giovana com 8 e o Joaquim com 2 anos. Joaquim com 2 anos, é aí que eu ia chegar.
Diz uma coisa, você Foi começou na atividade ele para nascer ou ele recém-nascido? um mês, eu ia iniciar em agosto, eu falei, gente, não posso porque meu filho vai nascer. E aí, depois de um mês, eu iniciei as atividades. Você começou em setembro com um filho de um mês. Exatamente. E Então, na aí, verdade, ele nasceu em junho, ok. e aí a gente começa um mês antes. Então, em agosto, eu já estava estudando para Uhum. estar vendendo. E eu acho que isso me deu muita força, Marcelo, porque eu estava com um cliente, eu falava assim, eu poderia estar com meu filho, o pessoal fala, eu poderia estar matando, roubando. Então eu falei assim, eu tenho que dar meu melhor aqui para essa pessoa se conscientizar e acabar fechando, né, o seguro. Eu imagino que não seja só por isso, mas dá para entender ainda mais agora esse valor que você tanto dá para sua esposa. Por ela segurar tanto a barra, para deixar, como você mesmo disse, né? Ela faz a parte difícil com os três e você faz a parte mais fácil, que é visitar os Sem clientes e dúvida, proteger as sem dúvida. pessoas. E graças a Deus agora a nossa atividade é tão boa que eu estou conseguindo aliviar muito, muito para ela não se sentir cansada. Uhum. Ô Edu, e diz uma coisa, aí você começa ali em setembro, você tem esse começo absurdamente brilhante e possivelmente você já se qualificou para sua primeira convenção com menos de um ano. Exatamente. Então, o E que que é legal, Marcelo? Eu falo que a gente está aqui, é legal a gente falar dos acertos e dos erros que a gente teve também. Então, eu tinha 4 meses para conseguir a convenção nacional e a convenção internacional. uhum, Eu consegui a convenção nacional, eu fiquei em 54, eu acredito, 56. E aí é a primeira coisa que eu tirei de lição, que eu parei para pensar depois de 6 meses, né? Os verdadeiros campeões, ou as pessoas que têm realmente sucesso, elas são pessoas que são finalizadoras e detalhistas. Então a gente precisa conhecer muito bem os nossos números. Por quê? Porque se eu tivesse me atentado um pouco mais para saber como que funcionava, tipo, todo o regulamento, tudo que chega, eu teria conseguido em 4 meses a minha primeira PII. Por quê? Porque eu não fui porque foi aquela questão do capital segurado que te dava um uhum. upgrade. Então eu fiquei em 347, 350 te dava um negocinho a mais. Então foi por causa, acho que, de um preferencial de 1 milhão ou 2 milhões que eu acabei ficando fora dos 45. Um ou dois seguros que te colocariam numa convenção internacional que muita gente leva anos para conseguir e você estava conseguindo com 4 meses. Com 4 meses. Eu bati o mais difícil, que era o MDRT, que você precisa ter o MDRT. Que é um comissionamento mínimo durante o seu primeiro Exatamente. ano. E aí eu falo que assim, ou a gente aprende, ou a gente ganha. Eu não considerei isso como perca. Por quê? Porque isso fez eu ser cada vez mais detalhista, isso fez eu ser cada vez mais focado e entender que a Prudential é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E o que eu falo para todo mundo é o que é sucesso para você aqui dentro dessa atividade profissional? A gente tem que fazer essa pergunta, porque se a gente não sabe o que a gente quer aqui dentro, provavelmente a gente não vai conseguir atingir o sucesso. E o sucesso para alguns é ser campeão, para outros é uma convenção internacional, para outros uma convenção nacional, para outros simplesmente é pagar as contas de casa, comprar um carro, ajudar a mãe. Então eu falo que assim, qual que é o que que é sucesso para você? Porque às vezes a gente entra numa comparação e toda comparação gera uma ingratidão, e aí às vezes a gente começa a olhar por um lado, eu nem sei porque eu estou falando isso, tá, Marcelo, Mas mas é uma continua que está coisa que eu acho interessante. que. Então eu falo que toda vez que a gente compara muito a nossa vida, a gente acaba perdendo o brilho daquilo que a gente já tem, já conquistou. A gente já recebe muito fora da média. Mas se a gente se comparar com os melhores, a gente vai ver que às vezes é pouco que a gente recebe. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado
para a gente não comparar a nossa vida e você falar assim: por que eu tô nesse negócio? Por que eu entrei? Foi por causa de dinheiro? Beleza, você vai ganhar dinheiro, mas você só vai continuar se você tiver um propósito a mais. Uhum. Porque eu já vi várias pessoas que entram, saem, porque não é fácil o que a gente faz. Mas quando a gente tem consciência do que a gente faz, aquilo que a gente agrega na vida das pessoas, aí você vê que é o diferencial. Porque não é o que a gente faz, mas o porquê a gente faz é muito mais importante. Concordo com você. E, de qualquer forma, deu a qualificação na posição 54. 54. 54, 56. Também, para contextualizar, a gente está falando de um universo de quase 2.000 profissionais e você, Não, foi sensacional, com poucos meses, sensacional. né? Você já ficou ali entre o top 50, vou colocar assim. E como é que foi para você estar no palco com a família? Mas aí você me pega. Eu falo que a base de tudo é a família. E eu tenho aprendido até com a Fabiola, né, nossa campeã aí desse ano, que muitas vezes a gente, quer dizer, nós não precisamos sacrificar nossa família para conseguir as coisas. Uhum, A gente tem vivido a vida de uma maneira muito errada. Em qual sentido? Eu já vou chegar na questão do palco, estar com a família, uhum. poder ver o olho dos meus filhos brilhando, da minha esposa feliz, proporcionar tudo, tudo aquilo que a Prudential proporciona, tanto em Las Vegas, que foi, tanto em Orlando, que fechou um parque. Meu, eu falo que são experiências únicas, que isso vai ficar marcado para as nossas vidas. Mas o que eu aprendo com tudo isso, né? Duas coisas que eu estava refletindo esses dias, eu acho que é legal a gente conversar aqui, Marcelo, porque são empresários, pessoas. A minha história é o que eu gostaria de falar para as pessoas. Primeiro que quem aqui venderia tipo um filho por 1 milhão ou uma esposa por 2 milhões de reais? Ninguém. Uhum. Só que às vezes a gente gasta a nossa vida toda em busca de dinheiro, deixando o filho e a esposa de lado. Então, se você está começando na atividade, é normal às vezes você trabalhar muito, mas chega uma hora que você tem que ponderar, porque senão você não vai conseguir manter essa alta atividade. Porque se você fosse bem sucedido em algo que não faça sentido para sua família, para mim eu fracassei. E o segundo ponto é que a gente fala, nossa, eu morreria pelos meus filhos. O Marcelo tem três também aqui, a gente estava conversando. Morreria pela minha esposa. E aí eu falo assim, beleza. Mas quem que vive por eles? Às vezes a gente para a nossa vida e viver para eles, não simplesmente só morrer. E aí eu tô virando essa chavinha porque se a gente não encontrar o equilíbrio na nossa atividade entre família, negócio, saúde, dificilmente a gente vai ter um sucesso muito longevo. Então, eu senti de falar isso daí para a gente priorizar a família, priorizar as pessoas e priorizar os nossos clientes. Porque antes de ser bom para mim, antes de ser bom para Prudential, tem que ser bom para o nosso cliente. Você não vende aquilo que você não acredita. Então, eu falo para os meus clientes assim: isso daqui é o que eu gostaria que eu tivesse, que a pessoa tivesse vendido para mim se eu estivesse no Uhum. seu lugar. Então, quando a gente é sincero e verdadeiro, eu acredito que isso conecta muito mais, porque o nosso trabalho não é vender seguro. O nosso trabalho é conscientizar e ajudar o cliente a comprar. Porque o cliente, quando você termina a apresentação, ele fala, eu quero. Só que eu não sei, porque é tanta informação, então eu falo, então eu vou te ajudar a fazer o melhor plano para você. Esse é o meu trabalho. Muito E bom. aí, vendo a PTC, foi surreal, foi surreal. Eu falo que a coroação, seus filhos falando assim, meu pai é o meu herói. Então eu falo que a Prudência é muito boa nisso, em
em pagar bem a gente e reconhecer, né? Ela é muito boa mesmo, ela é muito boa. E é uma sensação incrível, né? Porque não é só, eu acho, a questão do reconhecimento por si só, pelo trabalho grandioso que você fez, isso por si só já é muito legal. Mas essa questão, né, Edu, de você poder ser reconhecido com a sua família junto, participando do reconhecimento, subindo no palco com você, tem o que a gente fala que é o impagável, né? Que não importa o lugar onde vai ser a convenção, esse lugar qualquer pessoa pode comprar uma passagem e ir para o lugar. Mas viver a Exatamente. experiência de uma qualificação sendo reconhecido com a sua família é algo que Que não tem preço. tá num outro nível, tá num outro Eu nível. sei que você vai falar, mas é a questão da Times Square, o que você está falando, acho que Virou é o sonho de surreal. consumo da. Eu vi a placa preta aí atrás de você também. E assim, como que começou isso, né? Porque tem alguns anos que começou, os melhores da Prudential do Brasil, tem um momento específico do ano que aparece a foto dessa turma no ponto mais alto da Times Square em Nova York, nos Estados Unidos, e isso passou a ser muito mais desejado que quase tudo dentro deste universo, né? Que loucura! Exato, eu falo que ficou eternizado. Consegui levar meus pais lá, minha irmã, minha família, minha esposa e meus filhos e agradecer a eles de verdade, falar que sem eles nada disso seria possível. Eu lembro de uma cena, Marcela, a gente estava no quarto que dava para ver, né, a Times Square. Uhum. E aí as minhas filhas esperando chegar a minha vez, aí na hora que chegou o Joaquim com um aninho, ficou apontando para lá, gritando, aí você fala assim, meu Deus, Que demais. é surreal, é surreal. Eu falo que é um legado que trabalhando bem, confiando em Deus, ajudando as pessoas, a gente chega em qualquer lugar. Ô, Edu, e diz a lenda que você é um cara muito bom em criar uma boa conexão com os clientes. O famoso rapport ou um bom quebra-gelo. Isso, você reconhece essa qualidade? E se sim, é nato? Foi muito treino? Fala um pouco sobre isso. Eu acredito que assim, olhando, né, Se não foi a escola sou. do Brás. Com certeza foi a escola do Brás, né? Mas eu acredito que, Du, o que que você é diferencial? Porque chega um certo momento, claro que tem uns três, quatro que são muito bons, né, na questão técnica de produto, conhecimento de leis. Estou me especializando cada vez mais, porque para mim todo cliente tem que ser meu cliente, independente do tamanho, seja que ele vai comprar para proteção da família, seja sucessão do patrimônio dele, sucessão da empresa, seja de uma proteção fiscal. Então eu falo que todo mundo precisa desse produto. E eu estou me Uhum. especializando cada vez mais, por quê? Porque a gente precisa cada vez mais ir se qualificando. Mas o que eu vejo assim de diferente que o pessoal fala, eu acho que é esse rapport, essa conexão, porque quando eu converso com alguém, eu sempre tento ver o que que eu posso ajudar. Eu atendo muito empresário, então eu acabo conectando pessoas, fornecedores com compradores, acabo dando dicas, o que que ele pode fazer, o que que não pode fazer, palestras, mentorias. Então eu sempre tenho muito empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente se coloca de verdade no lugar do outro e você tenta agregar algo, as pessoas sentem isso. E aí ela acaba, a gente conversando de tudo, e na hora que vai falar sobre a prudência, a pessoa está muito mais aberta. Porque eu aprendi com o Rafael Moreira que você não fala nada de seguro enquanto a pessoa não der um sorriso para você. A pessoa primeiro precisa gostar de você. Se ela não gostar de você, você pode ter a melhor coisa do mundo. Então, acho que aquilo entrou muito bem na minha cabeça e eu falo assim: a pessoa precisa gostar de mim primeiro, porque se ela não gostar, já era. Então, eu acho que a dica que eu dou para todo mundo que está nos escutando, seja uma pessoa recomendável, seja uma pessoa.
não interesseira, mas interessante. Porque no nosso meio, na Prudential, se a gente não tomar cuidado, a gente se torna interesseiro. Porque a gente quer se aproximar de pessoas, conhecer cada vez mais pessoas, para quê? Para vender seguro. E se a gente não tomar cuidado, a gente se torna pessoas interesseiras, ao invés de interessante. Então, isso é um cuidado que eu tomei desde o começo para eu falar assim: eu preciso primeiro entregar, primeiro dar, porque tem cliente que eu abordei há 2 anos atrás que vai fechar comigo agora. Então, você sempre entregou mais, a pessoa foi vendo, Hum. então não ter pressa. E você acha que essa pessoa aí recomendável, pessoa que se importa de verdade? E a gente sempre fala, né, que nesse negócio a experiência ela não vem necessariamente com o tempo, ela vem muito do volume de atividade que você tem, porque você acaba vivendo muitas situações. No seu caso, o exemplo claro, em pouco tempo, e você Exato. possivelmente depois de 6 meses, Edu, com tudo que você fez, parecia que você já estava nesse negócio há muito mais tempo, né? Porque você viveu tantas coisas, tantas experiências naqueles primeiros 6 meses. E aí, hoje, com 2 anos, muito mais, eu acho que cabe muito bem a pergunta para você. A gente percebe que acaba sendo para muitos ou para a maioria, o eterno problema da falta de recomendação, da falta de nome, de não ter para quem ligar. E eu acho que isso passa muito pelo que você acabou de falar, né? Essa questão do ser interessante. Tem alguma coisa que você tem para você que você pode compartilhar Claro, claro. nesse sentido para que essa Sim, sim. etapa seja mais fácil? Eu não vou lembrar exatamente de tudo assim, mas nós seres humanos sempre olhamos para o que nos falta, não para aquilo que a gente tem. Então, às vezes a gente falta nome e esquece que você já tem uma carteira com 400 nomes, com 300 nomes. Então eu falo que o seu tesouro não está no que você não tem, está no que você tem. Boa. E eu falo que através da coisa mais valiosa que a gente tem são os clientes. Se a gente tratar bem os nossos clientes vão nos tratar bem. Então eu falo que assim, é muito difícil você tratar bem os seus clientes e ficar sem nome. Porque quando você tiver sem nome, é só voltar para sua carteira. É só você voltar para aquela recomendação que não te atendeu e você pedir ajuda para o seu cliente. Por quê? Porque é muito importante isso. Quando a gente pede recomendação, quando a gente conscientiza o cliente, ele tem que falar para a família toda dele, porque não é só ele que quer ficar bem, porque se o irmão dele não estiver bem, ele vai ter que ajudar depois. Uhum. Então eu falo que é assim, se o nosso olhar for bom e a gente olhar por aquilo que a gente já tem, não por aquilo que está faltando, a gente resolve muitos problemas. Eu falo que o nosso negócio é muito mentalidade, porque todo mundo trabalha. Uns trabalham de uma maneira errada e outros trabalham de uma maneira mais assertiva. E aí o volume que vai ditar quem que vai ficar em cima ou embaixo. Mas a mentalidade é o que manda nesse game. Então, se a gente continuar olhando, não tenho nome, não tenho recomendação, o pessoal não me atende, eu falo que a gente tem os clientes que a gente merece. Se você só tem cliente chato, provavelmente você é uma pessoa chata. Se você só tem amigo chato, provavelmente você é uma pessoa chata. Se você é uma pessoa legal, eu tenho certeza que você vai ter clientes legais. Se você é uma pessoa que ajuda, você vai atrair clientes que querem te ajudar. Então, eu acredito que, assim, claro que cada um tem uma dificuldade, a gente tem que analisar, mas o nosso grande tesouro é olhar para os nossos clientes. Por quê? A gente pode vender algo novo para eles. Às vezes teve um filho, melhorou de emprego, ou simplesmente falar: você poderia me passar 2 nomes? Imagine se você faz isso com 50 clientes, você já tem 100 clientes
que já está propício a fechar. Não vão te passar nome aleatório. Eu acho que essa é uma dica bem legal, assim, que eu vejo que o pessoal utiliza muito pouco, Olhar para dentro. olhar para dentro. Edu, e se Porque tiver. eu Pode já continuar. escutei pessoas falando assim, esteja outra dica, né? Em grupos de pessoas que querem crescer, Uhum. seja em mentorias, seja em ambientes de pessoas que ajudam uma a outra, se conecta, vai em um clube legal. Então, tudo isso eu acho que o pessoal já escutou bastante, por isso que eu acho que eu dei a dica da gente olhar para dentro mesmo, ver ali que os nossos clientes são os nossos maiores ativos. E se tiver de repente um corretor franqueado mais novato ouvindo a gente agora e de repente já passando por essa dificuldade, nesse caso, para este profissional com menos tempo, o olhar para dentro significa o que na sua visão? Para o seu mercado X, digamos assim, para as pessoas que ele conhece? Por pior que seja, vai o início de uma pessoa no Hooks, os 6 meses, ele deve estar no mínimo com 50 nomes. Se ele atendeu muito bem esses 50 nomes, não é possível que esses 50 nomes não vão conseguir dar mais 50 nomes para ele. E eu falo que assim, é muito mais fácil a gente trabalhar com a nossa do que às vezes pegar uma lista fria e ter que Uhum. ligar para 50 pessoas para marcar 2 reuniões e uma vai ser delay. Então eu falo que assim, a gente já teve a oportunidade de estar vendendo para essas pessoas. E aí eu falo que assim, o problema não está com a Prudential. O problema não está no produto, que eu falo que é o tripé da confiança, né? Que é produto, empresa e quem está vendendo. Então, às vezes, o problema está em mim. Então, a gente fazer essa autoanálise sem vitimismo, para Uhum. melhorar mesmo. Falar o que, que eu Uhum. posso melhorar, o que, que eu posso trazer para a minha área profissional. E aí a gente se relacionar, seja com clientes, seja buscar essa melhoria, porque eu falo que não existe CNPJ forte com CPF fraco, já virou modinha, mas é verdade isso daí. Então, é a gente sempre aquele 1% melhor, aquela autoanálise, pedir feedback para o B, para o MFA. Então, eu falo que eu sou muito bem assessorado, tanto pelo Thiago Tolentino quanto o Rafa Bueno, e o que é incrível na nossa atividade é que qualquer pessoa que você pedir ajuda, a pessoa vai parar e vai te ajudar. Então, eu já conversei lá na PII com o Beto, que é o B aí da Shogun também. Então, ele já me deu dicas. Então, às vezes, você vai lá na Invictus, você tem um LP mais experiente, o Canevase já deu dica, você vai, a Fabiola já deu dica. Antes dela ser campeã, eu falei, Fabiola, eu estou querendo trabalhar junto com a minha esposa. Eu trabalho com meu esposo. Eu falei, então, será que vocês teriam um minutinho? Ela fez 2 reuniões comigo, do maior amor, mostrando como que o marido dela trabalha. Então eu falo que a gente tem que usar, não usar, né? Aproveitar que as pessoas aqui elas querem ajudar. Porque quanto mais pessoas eu ajudo, é a lei da colheita, né? Melhor vai ser as coisas. Belo raciocínio. Para quem pegou o bonde andando, eu estou conversando com o Eduardo Souto, corretor franqueado há 2 anos, ponto de apoio Invictus em São Paulo. E Edu, teve algum momento nessa sua trajetória, nesses 2 anos, que você classificaria como um momento uau? Momento uau! Eu ainda não paguei nenhum benefício de morte, graças a Deus. Ainda bem. É, E eu acho que esse é um momento bem uau, assim, quando a gente cumpre aquilo que a gente prometeu, né? Já paguei alguns benefícios de quebra-ossos, renda hospitalar, mas nenhum benefício significativo. Isso é bom, né? Que meus clientes estão vivendo bem.
Graças a Mas o Deus. momento uau, eu acredito que foi a PII, assim, foi a placa preta, porque é algo muito incrível. Quando foi a última vez que você ficou entre os melhores do mundo em alguma coisa? E aí eu comemorei muito, sabe por quê? Porque às vezes a gente trabalha tanto e comemora pouco. É outra dica que eu falo para todo mundo sempre. Às vezes a gente tira um N e a gente nem comemora. Um N é vender uma pólice, fecha um seguro, né? Então, quando a gente fecha um seguro, de vez a gente comemorar, se alegrar, a gente já pensa, falta dois agora. Aí já volta para aquela vibe ruim de novo. Então, eu falo que assim, comemora os pequenos resultados, comemora todos. E a PIF eu comemorei muito. Eu tive a oportunidade de estar em Nova York e ver a foto ali na Times Square com a minha família, com os meus filhos, é algo que o dinheiro não pode proporcionar. É algo que eu sei que não foi pela minha força, foi pela força de Deus. É algo que marcou a vida deles, a minha vida. Então acho que esse foi o momento uau. Muito bom. A PII, que é uma convenção internacional, né, como o Edu colocou, fica entre os melhores do mundo. A gente está falando de pouquíssimas vagas num universo de quase 2.000 corretores, aproximadamente 40 e poucos que conseguem esse feito no ano. Mas o que eu achei interessante é que assim que eu fiz a pergunta para você, a primeira coisa que você foi buscar na sua memória recente foi em termos de benefício. E várias outras pessoas que eu fiz essa mesma pergunta, eu percebo que é primeiro no benefício que vai o pensamento. E é legal para endossar o que você já falou aqui hoje, Edu, que precisa ter um propósito. Porque Exato. eu te pergunto, cara, nessa sua trajetória, qual foi o momento uau? Teoricamente, as pessoas podem pensar, pô, o Edu vai pensar em alguma coisa que ele ganhou, alguma coisa que ele conquistou. Mas a primeira coisa que você foi buscar, de forma genuína, foi quais benefícios eu já paguei, quantos sinistros eu já tive, quantos clientes precisaram daquilo que foi comprado e eu estava lá para entregar o que foi comprado. Exato. Legal, muito legal Exato. você ter ido por esse caminho e É. naturalmente, naturalmente. E é muito incrível isso, porque eu vejo história, né, de várias pessoas que a gente se emociona, assim, o cara era o pilar financeiro, e você trazer um cheque de 1 milhão e falar para a esposa que os filhos vão conseguir estudar, que não vai... Eu acho que isso daí, acho que vai ser o momento mais mágico que existe na nossa profissão. Então, eu sempre falo que, assim, o restante, eu falo que o segredo da felicidade é a gente viver a vida baseada no que a gente pode contribuir para os outros. Eu acho que a paternidade nos ensina isso, né? A maternidade, porque quando nasce uma criança, nasce um pai. Quando nasce um pai, você para de viver pensando só em você e começa a viver pensando no próximo. Você quer mais que seus filhos se dê bem do que você. E é muito legal, porque às vezes ganhar uma convenção, estar na Times Square é sensacional. É muito legal. Só que você garantir o sustento, o futuro para uma família, aí não tem preço. Aí não tem preço, meu amigo. Falo que é um Recentemente, milagre isso aí. recentemente um LP que trabalha diretamente comigo teve um episódio, né, diferente no seu dia a dia, que foi participar de um funeral de um cliente. E ele foi uma das pessoas que segurou o caixão. Nossa. Né, com alguns filhos ali, eu acho que eram 6 pessoas, enfim, e o corretor de seguros era um dos caras que estava ali segurando o caixão, cumprindo a missão. E foi o que ele falou. Eu estava lá para cumprir a missão de estar do lado da família, de deixá-los tranquilos em relação à parte financeira, claro, né, o que viria depois, porque a questão sentimental, aí só o tempo vai tratar de amenizar e a fé de cada um. Mas essa questão da missão é algo muito forte e que eu percebo que muitos e muitos profissionais desse negócio, em especial
desse nosso núcleo Prudential, né? Tem muito forte, né, Edu? Essa questão de estar realmente preocupado com, na hora que acontecer, eu estarei lá e o cheque também. Exatamente, porque chega uma hora que o pessoal ganha muito dinheiro aqui na Prudential. Se você não sabe o porquê você está aqui, eu falo que todo mundo tem que saber o porquê eu entrei na Prudential. Por quê? Por quê? Porque se for só pelo dinheiro, vai chegar uma hora que você vai sair. Essa é a verdade, entendeu? Aí quando as pessoas começam a entender que vai além isso, aí você fica muito mais confiante, com muito mais vontade de cuidar dos seus clientes, com muito mais vontade de falar com as pessoas, porque é algo que todo mundo precisa, né, Marcelo? É isso, é isso. E Edu, nesses 2 anos, muitos bons sabores você provou, você quebrou recorde no começo, você foi para convenção nacional, internacional, Times Square, placa preta, tudo. Melhor do que eu imaginei, meu amigo, sem Tem, sombra de dúvida. tem algum sabor nesse universo Prudential que você ainda não provou e que gostaria? Olha, meu amigo, já provei recorde do Hooks, 50 semanas, 100 semanas, convenção nacional, convenção internacional. Eu sei que no devido tempo, um campeonato aí, porque eu acho que é o objetivo de todo mundo, o conseguir, né, ser o melhor do mundo no que você faz. Então, são 2.000, né, franquias, 2.000 e pouco franquias lutando por isso. E eu sei que se a gente não desistir, uma hora chega e é no tempo de Deus. Então eu tenho o Daniel Amorim lá da Invictus, ele é muito engraçado. Ele fala assim, ó, todo ano eu acho que eu vou ser campeão. E aí eu vou vendo com o passar do tempo que se eu não for campeão, eu vou ser PII. Se eu não for PII, eu vou ser PTC. Então eu falo que eu sei que a gente trabalha para ajudar as pessoas e eu acredito que o que falta nessa trajetória aí é um campeonato Uhum. e no tempo certo vai vir com muita humildade. E me diz uma coisa, se você pudesse hoje, 2 anos depois, olhar para aquele Eduardo Souto que estava começando na atividade, você falaria alguma coisa para ele hoje diferente do que você viveu ou não? Excelente pergunta, hein, meu amigo? Tipo assim, teria algum conselho que você hoje, com experiência de 2 anos, você daria para aquele cara que estava começando? Cara, eu acredito que não, porque até os erros que eu tive contribuiu para eu conseguir. Por incrível que pareça, até, que nem eu falei, perder uma PII por um detalhe contribuiu para eu ganhar a próxima. Uhum. Então eu não tenho arrependimentos. Melhorias estou fazendo agora, mas eu acredito que eu dei o meu melhor com as condições que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, e agora, 2 anos depois, muito orgulhoso, no sentido de dei meu melhor. Uhum. E eu acho que esse é o sentimento que a gente tem que ter. A gente não controla o resultado, mas a gente controla o nosso esforço. Então, o que eu mudaria ali, não mudaria. E o que eu gostaria é de melhorar agora. Se falar hoje é atender cliente com mais inteligência, atender cliente mais online, mas para eu ser bom no online eu tive que aprender muito no presencial, então por isso que eu falo que eu não mudaria, porque tudo de bom, de ruim me trouxe quem eu sou hoje. Esses 2 primeiros anos, eles foram construídos mais com visitas presenciais do que online, no Sem seu caso? dúvidas. O primeiro ano foi praticamente 95% presencial, Em São Paulo. e aí o segundo eu já comecei a migrar um pouco para online. Hoje está uns 70-30, 80-20. Em São Paulo.
São Paulo, aí eu tenho cliente em tudo que é estado, tudo que é país. Ai, eu só não vendo lá na Ucrânia que não aceita, brincadeira, mas eu falo que a gente tem o privilégio aí de atender o pessoal onde eles estiverem. Eu ia entrar nessa questão, se hoje você trabalha mais online ou mais presencial, né? Mas aí você já comentou. Eu vou te perguntar uma outra coisa então, Edu. Apenas 18% dos brasileiros têm seguro de vida. Como é que você vê o futuro desse mercado? Eu falo que é um oceano azul. A gente tem muito, muito, muito ainda que crescer. Como eu falo, né? O brasileiro, infelizmente, ainda pensa pouco, né? Nessa questão de se conscientizar. Então, quando você traz uma ferramenta tão inteligente quanto a Prudential proporciona para nós brasileiros, eu falo que a gente vai mudar essa sociedade. Então, eu acredito que nos próximos 10, 20, 30 anos vai ser um mercado que vai continuar crescendo, aí seus 20% todo ano, 25%, porque tem muita margem para isso. Se a gente pega países parecidos, né? Não estou nem falando de uns Estados Unidos ou de um Japão, mas México, outros países, você vê que eles já estão na nossa frente. Então, eu tenho muito bons olhos para essa questão de seguro para o nosso mercado. E para que de repente alguém que está ouvindo a gente agora, Edu, e está exatamente naquele momento de reflexão de entro ou não entro neste negócio. Começo a vender seguro de vida, me torno um corretor franqueado Prudential ou não, você diria o quê? Olha, eu já trabalhei em muitos comércios e eu tenho clientes de várias áreas, desde marketplace, imóveis. Dificilmente você vai encontrar uma coisa que rentabiliza tão bem. Eu falo que tem três coisas que eu aprendi que se o negócio tiver, vale a pena. Primeiro é recorrência. O nosso Uhum. tem recorrência. Você faz uma venda, recebe durante 4 anos. Segundo, você tem que ter escala. Aqui eu falo que é um pouquinho mais difícil, que depende muito da gente. E terceiro, margem. A nossa margem é alta. Uhum. Então eu falo que assim, a Prudential bate dois quesitos que eu acho importante. Então, se você tem vontade de aprender, vontade de crescer na vida, tem um porquê muito grande de dar certo na vida, vem que você não vai ter uma oportunidade tão bem estruturada como eu achei aqui. A Uhum. Prudential é o local que você mais vai ganhar dinheiro? Não. Tem empresários que ganham muito mais que qualquer LP. Mas aqui já tem o passo a passo, aqui já tem um caminho que tá dando certo há 150 anos. Então é só seguir. Não precisa nem ser muito inteligente, é só você ser esforçado que vai dar certo aqui. Edu, e para quem já está dentro e de repente está naquele comecinho ali de atividade, alguma dica de ouro para que ele consiga quebrar o seu recorde? Ó, Boa, boa. Meu recorde foi quebrado, né? foi lá de cima não? Foi de onde? Pantanal ou foi Nordeste? Ai, Eu estou agora eu não citando agora lembro. regiões do Brasil que É, os novos corretores da Prudential estão fazendo um porque eu sei excelente que um trabalho. quebrou e já veio o outro quebrou Ah, o do outro. Falei, o pessoal tá vindo muito forte e eu falo que assim, o que o recorde, né? Ninguém é maior que o tempo. Então, por isso que a gente sempre tem que ser humilde. Mas a dica que eu dou, dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Escuta o seu B. Se você consegue fazer 7 reuniões no dia e ficar com voz, ficar com a mente tranquila, é o seu melhor? Dá. Se você consegue fazer mais duas, faça mais duas, que vai fazer a diferença. Então, o segredo que eu dou é dar o seu melhor. boa. Quero Porque a gente agradecer. compete Ah, muito uns com os outros, mas na verdade, a verdadeira competição é com a gente mesmo. Ontem, às vezes, você fez 10 ligações. Se hoje você fizer 11, você foi melhor que você. Isso que importa.
E aí, e você comentou até agora há pouco sobre isso, né? Que aqui a gente tem, apesar de uma competitividade natural, porque a gente está falando da área de vendas, mas ao mesmo tempo as pessoas se ajudam, né? O tempo todo. As pessoas estão solistas para ajudar o tempo todo. Exatamente. Então acaba sendo você versus você. Perfeito. Exatamente isso. Então eu falo que é dar o seu melhor. Lembra por que você entrou. Lembra o porquê você naquele primeiro dia estava entusiasmado. Traz de volta esse sentimento. Você fala, pô, eu entrei para mudar a vida da minha família. Então você lembre disso. Eu mudei porque eu tenho o sonho de dar uma casa para os meus pais. Lembre disso. Por que você entrou nesse negócio? Porque aí quando você lembra do porquê, cara, qualquer como fica tranquilo. Excelente. Gostei muito. Não, uma honra. Espero ter contribuído aí de alguma maneira. Demais, demais. Eu quero te agradecer mais uma vez. Antes, eu vou mandar mais um abraço. Tiago Tolentino, seu parceiro MFB, um abraço para você. Rafa Bueno, seu MFA Exato. parceiro, PA Invictus, abraço para você. Edu, para os seus quatro tesouros que você tem em casa, sua esposa, seus três filhos, suas duas filhas e seu pequeno Joaquim, um abraço. E muito obrigado, irmão, mesmo pelo tempo, Eu que pela agradeço. paciência, porque a gente já combinou isso algumas outras vezes, e acabou não dando certo, mas pela paciência, te agradeço mesmo de coração. Não, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Também quero mandar um abraço aí pro Douglas, né, seu MFA? Figuraça. Muito gente boa, muito gente boa. Quero agradecer novamente aqui a Deus, ao Rafa Bueno, Rafa Moreira que me aceitou e ao Thiago Tolentino, que parceiro aí que tem me ajudado muito. Então sou muito grato e agradeço a você, porque eu amo escutar seu podcast e aprender com cada pessoa que vai sendo entrevistado por esse fenômeno. Cara, eu fico muito feliz de fazer essa ponte. Desejo só coisas boas, que os seus clientes continuem bem Amém. protegidos, que no tempo certo as suas novas conquistas venham, e se for na proporção do que foram os dois primeiros anos, a gente já tem ideia do que vai acontecer. Que assim seja, e que nessa nova fase, numa nova cidade, você também tenha só coisas boas e é isso, só Amém. coisas boas. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Espero que você que está ouvindo tenha gostado tanto quanto eu. O Eduardo Souto, para quem quiser conhecer um pouco mais dele, eu vou deixar aqui no descritivo desse episódio o Instagram. Posso, né, Edu? Pode, com Vou deixar certeza. o Instagram do Edu para quem quiser de repente conhecer um pouco mais da história dele. O Conexão Franquia volta na semana que vem, sempre com um convidado novo, falando um pouco da sua trajetória profissional. Desejo para você, Edu, e para você que está ouvindo, uma excelente semana, só coisas boas. Isso aí. Excelente semana, pessoal. Muito obrigado.